A história de Eros e Psique. Muita gente tem me pedido para contar mais histórias. E mesmo achando que tudo que escrevo são só histórias, senti vontade de contar uma que há algum tempo já havia prometido para uma internauta. Segunda-feira, por sinal, é um ótimo dia para cumprir promessas. Ainda mais sendo junho, o mês de Santo Antônio, nosso santo compadre e cúmplice nos assuntos de amor. Sim, porque esta é uma história de amor, aliás, do amor em todas as suas formas. E então lá vai. Há muito, muito tempo, quando os deuses ainda viviam entre os homens, havia na Grécia um rei que tinha 3 filhas. Todas belíssimas, todas em idade de casar. Por favor, recordem-se, casar naqueles tempos era o mais importante ritual de passagem, e não só para as mulheres. Falei que as filhas do rei eram belas, mas a mais nova delas, Psique, era mais do que bela. As palavras humanas não davam conta de descrever seus encantos e os milhares de pretendentes que chegavam ao reino, atraídos pela fama das irmãs, sentiam-se indignos diante dela e sequer ousavam pedi-la em casamento. O reino fervilhava, gente de todos os outros reinos vinham em romarias e se deixavam ficar pela cidade, apenas esperando ver a jovem princesa passar. Músicas e poemas eram escritos em sua homenagem, mas Psique, no alto do castelo de seu pai, continuava solitária. Nenhum homem podia se apaixonar por uma mulher bela como uma deusa. A fúria de Afrodite. E como os deuses não costumam tolerar os arroubos divinos dos humanos. Afrodite estava mais do que furiosa. Como ousava uma mortal ser mais bela do que a própria deusa da beleza? Grande mãe da natureza, origem de todos os elementos, observa como tu, que és a alma de todo o universo, estás dividindo as honras da majestade com uma simples mortal e como teu nome está sendo profanado pelos humanos, resmungava a deusa para si mesma. Chamou seu filho, quem se não Eros, o deus do amor e mandou, como só mandam as mães, Psique deveria se apaixonar pedidamente pelo mais horrendo dos homens. E maldisse, partiu, deixando o filho com a imagem da princesa. Partiu Afrodite, solene, para o mar, onde nascera, e que se abria encantado a cada vez que a deusa tocava os pés nas brancas espumas. O destino de Psique. Enquanto isso, desesperado com a situação da filha mais nova, o rei havia decidido buscar os conselhos do oráculo do deus Apolo. Vista a princesa de luto, leve-a à mais alta rocha à beira do mar. Lá, uma serpente alada virá buscá-la e a transformará em sua esposa. Terrível profecia! Mas como os gregos não costumavam discutir os conselhos dos deuses, a bela Psique foi levada em cortejo pelas ruas para cumprir seu destino, em meio às lágrimas e à tristeza de todos. Mas qual seria o destino de Psique? Sem querer, ops, como pode uma deusa fazer algo sem querer? Afrodite não tinha apenas alterado o futuro de sua rival. Sozinho com a imagem da jovem, Eros havia se apaixonado, irremediavelmente. Uma pausa, só para perguntar se você reconhece por detrás do cenário os temas universais que tornam esta história fascinante ainda hoje. Mas espere só para ver. É claro que será Eros em forma de monstro alado, que vai resgatar Psique acorrentada no alto do rochedo. É ele que vai tornar-se seu esposo, com uma única condição: a princesa jamais poderia ver o rosto do marido. Parece fácil, não é? Mas todas as mulheres que um dia tentaram manter casamentos ou relações à custa de varrer para baixo do tapete os aspectos sombrios do parceiro ou da relação sabem que esta é realmente uma tarefa impossível. Curiosidade e revelação. E foi impossível mesmo para Psique. Embora feliz como um gato, parênteses, quer dizer, vivendo como uma rainha, rodeada de todo o luxo de que precisava e com um marido amoroso que só via à noite e no escuro. Algo a incomodava. Um dia, alimentada pelas suspeitas das irmãs invejosas de sua riqueza, ela decide descobrir com quem estava realmente casada. Aproximou-se do marido e, pela primeira vez, ousou olhar. E, imediatamente, apaixonou-se pelo deus do amor. Psique, aflitíssima, queria voltar atrás,
fingir que nada havia acontecido, continuar sua vidinha, mas não era mais possível. A cera da lâmpada escorreu e pingou no rosto do deus adormecido. E lá está a pobre Psique em prantos. Eros, indignado, vai embora sem ouvir as desculpas nem ligar para as lágrimas da esposa. E, de certa forma, é neste momento que a história começa de verdade. Porque, para recuperar o amor e a confiança do marido, Psique precisa percorrer um longuíssimo caminho. A longa viagem da alma. Em grego, psique significa alma. No momento em que conhece o esposo, a jovem se transforma em mulher, apaixona-se e precisa sair em busca de si mesmo. A história de Psique foi usada pelos estudiosos como analogia para a história do desenvolvimento da alma. E não são fáceis estes movimentos da alma. Assim como a jornada de Psique, o caminho do autoconhecimento e do amor verdadeiro é cheio de perigos, cheio de armadilhas. Nenhum herói se faz sem provar sua coragem e sua competência. Psique é uma história de heróis, feminina. Quando parte em busca do amado, Psique está absolutamente só. Mas grávida, talvez porque as mulheres, quando decidem percorrer seu caminho feminino, nunca estejam de fato sós, talvez porque toda decisão de mudança faça germinar uma semente de possibilidades. Mesmo assim, nem os outros deuses se atrevem a ajudá-la. Finalmente, é levada até a própria Afrodite que, como não poderia deixar de ser, uma vez que este é um legítimo conto de fadas, impõe à moça várias tarefas, para testá-la ou para destruí-la. As tarefas de Psique. Seu primeiro trabalho é separar um gigantesco monte de grãos variados em pilhas organizadas. E como não podia pedir ajuda aos deuses, Psique chama pelas pequenas criaturas da terra e as formigas vêm em seu auxílio. Depois desta, Afrodite manda a Nora trazer a penugem de ouro que cobria a pele de uns carneiros ferozes que vagavam pelos campos. Mais uma vez, quem salva a moça é uma criatura da terra, um junco que lhe dá bons conselhos: seja paciente, menina, aguarde o momento certo. Quando cair a noite, os ferozes carneiros não vão parecer tão ferozes, nem tão ameaçadores para quem traz em si a semente do feminino. Para completar a terceira tarefa, Psique deve trazer a água da fonte que alimenta os rios infernais, no cume de um rochedo. Desta vez, quem vem ajudar a jovem é a águia de Zeus, a pedido de Eros, que começava a sentir saudades da esposa. Afrodite dá ainda à moça uma última tarefa. A mais difícil. E se você que está lendo é mulher, vai concordar. Psique deve descer até as profundezas do mundo subterrâneo e pedir o creme de beleza de Perséfone, a rainha do Hades. Quando a moça já vem vindo de volta, quase chegando, quase vitoriosa, não resiste e abre a caixinha, na esperança de passar na pele um pouquinho só do creme mágico e tornar-se mais bela. Para Eros. E no mesmo instante, é envolvida pelo sono da morte. Não, nem adianta se impacientar com a vaidade da moça. Vaidade e fracasso. Eric Newman, que conta a história no belo livro Eros e Psique, comenta: no momento em que escolhe o fracasso de forma tão paradoxal, Psique realiza seu destino feminino. Lembram que eu falei que esta é uma aventura, com heróis e tudo, mas heróis femininos. E obtém o perdão de Afrodite, que reconhece na moça que desiste de tudo por amor um pouco de si mesma. E é um Eros que não tem mais nada do menino ferido, que busca abrigo nas pregas da saia da mãe, quem vai acordar Psique. Ele devolve o sono à caixinha, toca a mulher com a ponta de suas asas e diz a ela para ir cumprir sua tarefa até o final, sem medo. É ele que vai ao Olimpo solicitar a bênção dos deuses para o casamento. E é ele que pede a Hermes, o deus guia, que conduza Psique à sua nova e eterna morada. Final feliz e recomeços. A história acaba como devem acabar todas as histórias: os deuses comemoram as núpcias de Psique e Eros com um grande banquete. Zeus oferece à jovem o néctar da imortalidade. Afrodite, a grande mãe, ora terrível, ora bela, apaziguada, recebe sua nora.
E juntas celebram o mistério do nascimento e do renascimento, quando Psique dá à luz uma menina, Volúpia, que vai ser chamada também, deleite ou bem-aventurança. Expressão mais do que feminina da união entre o humano e o divino.